Bom, hoje, Bandeirantes, dia 11 de maio de 2020, a nossa aula vai ser sobre língua portuguesa. Já podem ir pegar as apostilas, conforme o cronograma, para acompanhar. A tia Lu vai responder alguns exercícios com vocês e em seguida vou deixar algumas tarefas de casa, tá bom? Bom, nós vamos falar lá nas páginas 9, 10 e 11 sobre os sinais de pontuação, que a gente tanto utiliza, né, para construir uma frase, um texto. A gente vai aprender o melhor um pouquinho sobre cada um deles agora, tá bom? Lá na página 9 tem um mini conto que chama A Magia nas Férias. Vamos ler juntos, tá? Menino nunca entende adulto. Às vezes, nem quer entender mesmo. O Gabriel sempre acreditou ser assim, e pronto. Mas certamente tinha alguma magia, alguma coisa estranha que acontecia com seus pais nas férias. Pareciam outros, nada de brigas ou exigências. Brincavam, corriam, a mãe dava gargalhadas, beijava toda hora. Por isso, quando a professora perguntou o que ele queria ser depois de grande, ele respondeu, não teve dúvida, pai em férias. Porque né, os pais deles eram diferentes quando estavam em casa, menos estressado. E era aquilo que ele queria. Esse é um mini conto, tá? E aí ele faz uma perguntinha pra gente. O que você acha que aconteceria com esse mini conto se ele não tivesse nenhum sinal de pontuação? Bom, a gente sabe onde tem uma fala, porque eu tenho um travessão. Eu leio pausadamente por conta das vírgulas, né? Então a tia Lu vai deixar uma sugestão de resposta, tá? Se ele não tivesse pontuação, seria muito difícil ler o texto, com as informações desorganizadas, tá? Era isso que iria acontecer, né? A gente ia ficar um pouco perdido na hora de fazer a leitura. Bom, e os sinais de pontuação, eles são extremamente importantes para que a gente construa textos e também compreenda um texto, né? Uma frase quando a gente lê. E por isso é muito importante a gente aprender a usar ele de forma correta, para quando alguém for ler o que a gente escreveu, conseguir dar as pausas, né? Respirar, ler devagar, entender às vezes, né, alguma expressão que nós tentamos utilizar naquele texto. E por isso a tia Lô vai acompanhando na apostila, tá bom? Eu vou lendo alguns exemplos da apostila e aí a gente vai fazendo junto as atividades. O primeiro ponto que ele fala pra gente, né, o sinal de pontuação, é o ponto final. Geralmente, né, a gente usa o ponto final como? Quando a gente termina, quer finalizar alguma coisa, né? Pode ser uma afirmação, uma negação, uma frase em geral, né? A gente usa o ponto final para poder terminar aquilo que a gente estava dizendo. E aí a tia Lô colocou exemplo, tá? O escritor terminou o seu livro. Ponto final, porque eu estou finalizando uma frase. Aquela história não convenceu os leitores. Essa já é uma frase negativa, né? Eu tô negando. Mas também tem ponto final, porque eu tô terminando essa frase. Depois, a nossa apostila traz pra gente sobre a vírgula. A vírgula, ela serve para indicar que houve uma pequena pausa na leitura, tá bom? E aí a gente consegue entender, né, separar algum elemento da frase, entender, por exemplo, que eu gosto de dançar, cantar, comer e sair, né? Usei a vírgula para separar as coisas que eu gosto de fazer. E aí a nossa apostila traz uns exemplos também, a tia Lô colocou um aqui. O escritor terminou o livro, mas não publicou. Então eu tô separando as informações, né? Eu tô dando duas. Uma de que ele já terminou o livro e outra que, apesar de ter terminado, ele ainda não publicou esse livro. Na nossa apostila tem muito mais exemplos, tá? Agora, lá na página 10, ele vai falar um pouquinho sobre ponto e vírgula. O ponto e vírgula, ele é como também se desse uma pausa, tá? Mas uma pausa um pouquinho maior. Ou se eu estivesse falando de dois elementos um pouco distintos um do outro, mas que constituem uma mesma frase. Vamos ver o exemplo. Pedro gosta de ler. Ana de ouvir música. Bom, dei duas informações diferentes, né? Dei uma pausa um pouco maior porque eu utilizei o ponto e a vírgula, tá bom? É um sinal intermediário entre a vírgula e o ponto. O próximo sinal que a nossa apostila traz são os dois pontos, né? Geralmente a gente usa os dois pontos para elencar alguma coisa, falar de alguns elementos
Ou então quando vai vir a fala de um personagem, o narrador coloca, né? E ele disse. E então comentou. E os 2 pontos, tá? Vamos ver o exemplo da apostila. Patrícia disse: preciso comprar aquele livro. Então, os 2 pontos nesse caso estão sendo utilizados para indicar que vai vir uma fala, né, depois dele. Na nossa apostila tem outros exemplos, tá? Agora vamos resolver juntos o jogo rápido da página 10, tá bom? Ele pede pra gente ler um textinho bem curto, né? E completar com sinais de pontuação que se adequarem melhor à situação. Vamos fazer juntos. Quando João terminou de ler aquele livro de contos populares, dá uma pausa, vírgula, né? Ele resolveu que logo começaria a ler outro. Finalizei. E reparem, pessoal, que depois eu tenho o ele com uma letra maiúscula. Eu tenho letra maiúscula sempre no início de frase. Então, eu sei que aqui vai vir um ponto final, tá bom? Ele gosta de ler. Ponto e vírgula. Juliana, a irmã dele, não. Então, ó, repara, eu falei um pouco sobre o João, dei, né, uma pausa maior para falar sobre a Juliana, né? Vírgula. Ela não gosta de ler, ela é diferente dele. Então, sem esses sinais de pontuação, a gente acaba lendo de forma corrida o texto, né? E as informações poderiam ser mal interpretadas. Vamos continuar. Ela tem alguns costumes. Aí eu vou elencar quais são eles. Então eu uso os 2 pontos. Cantar, dançar e praticar esportes. Mas, ó, uma pausa, vírgula, então de novo, né? Não gosto de ler. Quando finaliza, sempre o ponto final, tá bom? Espero que não hajam dúvidas. E se houver também, só esclarecer com a tia Lô. Em seguida, ele vai falar de mais alguns sinais de pontuação, tá? Que ajudam a gente na escrita. O próximo são as reticências. Reticências são os 3 pontinhos quando tem no final de uma frase, tá? Elas podem indicar uma expressão, um desânimo ou deixar alguma coisa no ar que ainda vai acontecer. Vamos ver o exemplo que a tia Lô pegou da apostila. Naquele momento, o protagonista chegou e deixou os 3 pontinhos. Ele deixou no ar, né? Para imaginar o que estava acontecendo antes dele contar. Ou então, outro caso da apostila é assim, ó. Ele não conseguiu. Aí a gente tem as reticências. Apesar de ter tentado muito. Ou seja, né? Mostrou um pouco de desânimo, né? A expressividade da frase. A próxima sinal de pontuação é o travessão. Esse a gente vê sempre, né? O travessão ele vem antes de uma fala, em geral. Ou ele também pode ser usado para separar elementos no meio de uma frase. Vamos ver o exemplo. Juca, aí eu uso o travessão. Irmão de Juliana, fecho ele, comentou. Olha lá o travessãozinho de novo, né? Porque é o início de uma frase. Li uma história legal. Então, uso o travessão para indicar uma fala ou então para separar elementos dentro da frase, tá bom? O próximo que a nossa apostila traz é o parênteses. Os parênteses, eles são geralmente usados para isolar, né? Ou para acrescentar uma informação. Como se ele tem quase a mesma função de uma vírgula, tá bom? Mas em algumas situações cabe melhor utilizar o parênteses. Vamos ver o exemplo. Ele deveria, ou não, aceitar aquela proposta. Então, eu coloquei o ou não entre parênteses, porque ele deveria ou não, tá? Eu fecho ele ali entre parênteses para ter esse sentido no momento que eu leio a frase. Podem ler os demais exemplos da apostila, tá? A tia Lô tá lendo alguns só nessa aula. O próximo, né, e o último são as aspas. Elas são usadas para a gente destacar uma palavra ou uma expressão, tá? Elas podem também ser utilizadas em gírias, quando eu quero usar uma gíria que ela não é escrita, né, na língua culta, né? Então a gente pode, por exemplo, né? Nossa, o meu jogo está bugado. Então eu coloco bugado entre aspas. Vamos ver o exemplo da apostila. Ela só queria entender toda aquela situação. Ou seja, ela queria entender o que estava acontecendo. E o outro, Paula comentou. Precisamos de férias. Ou seja, as aspas também podem ser usadas
para indicar uma fala, tá? Em vez de eu pôr o travessão, eu coloco as aspas, porque é a fala de quem? No caso aqui da Paola, tá bom? Eu preciso de férias, então eu coloco essas falas entre aspas. Pode parecer difícil, mas com o tempo vocês vão aprender a utilizar cada um deles, tá bom? Agora, pessoal, vamos fazer o jogo rápido junto da página 11, tá bom? Vamos completar mais um texto, né? Com os sinais de pontuação adequados. Vamos ler junto com a tia? O velho chamou o filho e disse... Lembra? Quando vai ter uma fala, a gente usa 2 pontos. Vá ao pasto. Ó, é a fala dele, então travessão no início. Vá ao pasto. Pegue a bestina ruana, e provavelmente, né, ou é uma égua ou uma vaca da fazenda. E apronte-se para irmos à cidade, vírgula, que quero vendê-la. Ponto final. Bom, acho que não teve muita dificuldade, né? Isso a gente já é habituado, porque a gente, quando lê uma história, ela já tem geralmente esses sinais de pontuação. E aí a gente tem box é verdade. E ele traz a seguinte pergunta. Existe um livro brasileiro com 100 contos, de 100 escritores diferentes. Cada texto com no máximo 50 linhas. Será que isso é verdade ou mentira? Bom, eu vim trazer para vocês que isso é sim verdade. Então a gente vai responder que é verdade e que esse livro ele foi escrito por Marcelino Freire. Como assim, tia? Mas não eram 100 escritores? Sim, o Marcelino pesquisou os contos, entrou em contato com as pessoas e ele organizou e escreveu todo o livro para ser publicado. Por isso que o livro foi escrito por ele, mas contém contos de diversos outros autores, tá? E o nome desse livro se chama Os 100 Menores Contos Brasileiros do Século, tá? Então essa é a sugestão de resposta que vocês podem estar colocando aí na página 11. Agora, como tarefa de casa da nossa aula de hoje, vocês vão fazer a atividade da hora da leitura, tá bom? As páginas 11 e 12 da apostila, leiam o texto, tá? E respondam a atividade proposta. E eu também estou mandando, pessoal, caderno de arte, apostila, caderno de casa e caligrafia. Então agora nós vamos voltar com as atividades, igual a gente estava fazendo no bimestre passado. No caderno de arte eu quero que vocês façam a margem, bem bonito, caprichado, tá bom? E aí vocês coloquem a data do dia de hoje e façam, número 1, homenagem ao Dia das Mães. E aí façam um desenho bem bonito, tá bom? Para demonstrar todo o amor que a gente tem por essa pessoa incrível e maravilhosa nas nossas vidas, tá bom? Um beijo e até a nossa próxima aula!